Fala galera, vamos falar um pouquinho sobre os métodos de exames bioquímicos e complementar aos outros métodos de avaliação nutricional. Com certeza o exame bioquímico me permite ter uma outra visão sobre o real estado nutricional daquele paciente. Então, quando a gente avalia o estado nutricional por meio do exame bioquímico, a gente vai buscar ali algum nutriente, algum metabólito, outro componente do estado nutricional que vai me permitir dar um diagnóstico mais preciso sobre o real estado nutricional daquele indivíduo. Então, como padrão, por exemplo, bioquímico mais utilizado, a gente tem a albumina, uma proteína plasmática de grande importância. A albumina ela é uma proteína que transporta inúmeros nutrientes, hormônios, fármacos, enfim. E num quadro de desnutrição proteica, por exemplo, essas proteínas plasmáticas elas estão reduzidas. O interessante é que essa proteína plasmática ela não é uma proteína de fase aguda. Então, num quadro de desnutrição, quando a gente verifica, por exemplo, essa hipoalbuminemia, esse indivíduo já está já se encontra num quadro de desnutrição há algum tempo, né? Então, ela responde a alguma situação, algum fator estressor a longo prazo. Eu coloquei aqui, por exemplo, só para a gente ilustrar, indivíduos com doença renal crônica, né, sob hemodiálise, e quase um quarto daquela população se encontravam num estado de desnutrição. E aí a gente vê, por exemplo, a importância do nutricionista interferindo nesse processo, tentando reverter esse quadro e melhorando esse estado nutricional, porque a gente sabe que a hipoalbuminemia ela está relacionada a morbimortalidades, diminuindo, por exemplo, a sobrevida desses pacientes. Então, para uma avaliação mais precisa sobre o estado nutricional daquele indivíduo, a gente precisa pegar parâmetros que me possibilitam fazer um diagnóstico correto. Então, e a gente tem inúmeros marcadores que me possibilitam dar essa visão global sobre o estado nutricional daquele indivíduo. Por exemplo, eu peguei aqui nesse artigo os critérios que são propostos pelo Comitê Internacional da Sociedade Renal, Nutrição e Metabolismo, que eles utilizam, por exemplo, em doentes renais crônicos, pelo menos 3 parâmetros bioquímicos: a albumina sérica, o colesterol sérico e a pré-albumina sérica. Então, para você ter uma assertiva sobre o real estado de desnutrição proteico-energética ou sobre o real estado nutricional desses pacientes, pensando em parâmetros bioquímicos, a gente vai pelo menos trabalhar com 3. Tá? Então, um marcador sozinho às vezes não me diz nada. A gente precisa ver o indivíduo no todo. Então, buscar outros marcadores que me aumentam a probabilidade de dar um diagnóstico mais preciso, mais assertivo, é importante. Então, por exemplo, nesse slide aqui, a gente tem uma tabela onde a gente tem inúmeros indicadores bioquímicos ou parâmetros bioquímicos que a gente pode utilizar para avaliar o estado nutricional. Então, a escolha deles, dependendo do quadro clínico daquele paciente, vai me ajudar no diagnóstico. Então, a gente tem inúmeros marcadores que são utilizados para a identificação da avaliação química do paciente. Estou falando ainda de avaliação bioquímica global, né? Ou seja, a gente investigar as causas do estado nutricional por meio dos parâmetros bioquímicos. Eu trouxe esse artigo aqui porque eu achei ele bem interessante e ele mostra justamente que a deficiência de zinco, por exemplo, em pacientes, leva a redução significativa de proteínas plasmáticas, entre elas a albumina, a transferrina e a proalbumina. E quando a gente vai estudar qual é a função, qual é a importância do zinco nesse processo, a gente vê, por exemplo, que o zinco ele participa na síntese, né? Ele é um cofator na produção de pré-albumina. Então justifica, por exemplo, indivíduos com essa carência, com essa deficiência, apresentar essas proteínas plasmáticas reduzidas. Tá? Outro artigo bem bacana, que eu achei legal de colocar aqui,
foi como o uso de um fármaco, por exemplo, pode levar pode interferir no estado nutricional. Então a gente sabe, por exemplo, que o omeprazol, um inibidor de prótons, ele leva à hipocloridria, e essa hipocloridria diminui a absorção de alguns nutrientes, entre eles o ferro, o ácido fólico e outras vitaminas do complexo B. E aí quando a gente imagina como esse processo bioquímico acontece, a gente só precisa lembrar de como, por exemplo, a hemoglobina ela é formada. Então você precisa, para a síntese do ácido aminolevulínico, através da ala-sintetase, então você vai pegar lá a glicina mais o succinil-CoA. Por meio da ala-sintetase você precisa de um cofator, da piridoxina, da B6. Então na ausência da B6, esse processo ele fica limitado, né? Sem falar do ferro, que é incorporado no final daquela porfirina para a formação da hemoglobina. Então a gente tem aqui um medicamento, um fármaco, interferindo no estado nutricional, levando uma anemia ferroprio. Então a gente consegue, por meio dos exames bioquímicos, identificar de repente a causa, né, o que está levando, ou por que tal situação está levando a aquele estado nutricional. Esse slide aqui é interessante porque ele fala de indivíduos com inflamação crônica, né, indivíduos com síndrome metabólica, como isso interfere no estado nutricional. Então eles verificaram que quanto maior os componentes de síndrome metabólica em pacientes, maior a prevalência de excreção de proteínas pela urina, entre elas a albumina. Então a gente sabe que a albumina ela tem um papel importante, então ficar excretando isso pela urina não é legal, né? E as razões pelo aumento dessa excreção de albumina pela urina se dá pelo processo inflamatório, né? Então proteínas inflamatórias elas acabam gerando disfunção do endotélio glomerular e aumentando a permeabilidade dessas proteínas na urina. Então eu quero até que vocês guardem depois esse quadro que a gente vai discutir ali no próximo slide, principalmente essas quinases e esse fator de transcrição nuclear, que tem uma relação muito íntima com os processos inflamatórios. Mas veja, a gente tem aqui um quadro de inflamação crônica gerando ou interferindo no processo nutricional, né? Isso é muito comum e a gente é perceptível, por exemplo, nesses pacientes com síndrome metabólica. E nesse slide aqui, ainda falando um pouco dos processos inflamatórios e como eles interferem no estado nutricional. Então eles mediram, por exemplo, a concentração de proteína C reativa, interleucina 6, em indivíduos com DM tipo 2 e com síndrome coronariana aguda, e verificaram que esses pacientes de fato apresentam concentrações maiores de PCR e interleucina 6. A PCR é uma proteína produzida no fígado sob a influência da interleucina 6. Então, se IL-6 está aumentada, a PCR também está aumentada. E quando a gente fala em pacientes com diabetes e resistência à insulina, a gente vê que esse processo inflamatório ele está intimamente ligado a esse processo, né? Então, quando eu falei lá no slide anterior, para vocês lembrarem daquelas quinases e daquele fator de transcrição nuclear, é aqui que eu queria chegar. Então, a interleucina 6, quando ela se liga aos receptores das células, elas desencadeiam uma cascata de reação, né? Então, ela ativa algumas quinases, dentre elas a IKK, a JNK e a IKB. E a IKK e a JNK, por exemplo, elas fosforilam em serina, né, o substrato do receptor de insulina, inibindo, por exemplo, que esse receptor ative as GLUT, captando a glicose para dentro da célula. Então a gente tem um processo inflamatório gerando um quadro, ou gerando um efeito sobre o estado nutricional. E a PCR, como eu estava dizendo anteriormente,
que é a proteína de fase aguda produzida no fígado, ela aumenta os processos ateroscleróticos porque ela é uma proteína que ativa o sistema complemento, né, o sistema imunológico. Então lá na lesão daquele vaso, daquela artéria, por exemplo, onde você tem uma migração de células fagocitárias para a região túnica, a PCR ela aumenta a produção de moléculas de adesão do tipo VCANS e ICANS, promovendo a migração dessas células fagocitárias para aquela região lesionada, né? Formando assim, aumentando assim o processo aterosclerótico. E aqui para ilustrar o slide anterior, complementando um pouco o assunto, meninas com síndrome do ovário policístico, por exemplo, também tem concentrações de PCR interleucina 6 aumentado. E como a gente viu anteriormente, essas proteínas elas podem levar a disfunções ou alterações nutricionais, gerando resistência à insulina, por exemplo, aumentando os processos ateroscleróticos. E para a gente aí finalizando esse slide, né? Então, dentro da avaliação nutricional, da avaliação bioquímica nutricional, a gente tem alguns índices que a gente pode utilizar para avaliar o paciente, e o prognóstico de Glasgow é um deles, né? Então ele faz uma lógica matemática entre a concentração de proteína C reativa da PCR e a albumina sérica. Então me permite avaliar qual é o grau de inflamação e qual é o grau de desnutrição desse paciente, gerando um score de 0 a 2. Isso me possibilita ver, por exemplo, a sobrevida ao longo do tempo desses indivíduos. Por exemplo, em pacientes oncológicos, isso é muito fácil da gente fazer, porque são pacientes que têm uma inflamação crônica, uma inflamação alta, então estão suscetíveis à desnutrição proteica, por conta do quadro, né, da doença. Então já é sabido, por exemplo, que a elevação de PCR reduz a concentração de albumina sérica. E por modelos matemáticos a gente consegue calcular, por exemplo, a sobrevida desses pacientes. E nesses dois gráficos a gente consegue ver isso facilmente. Então, quanto maior o score, menor a sobrevida. Então, quanto maior o score, menor a sobrevida. Então, o score de Glasgow, o prognóstico de Glasgow, me permite ter essa noção, desse parâmetro sobre a taxa de sobrevida ou probabilidade de sobrevivência desses pacientes. Então é isso, moçada, eu queria agradecer. A ideia aqui foi só dar uma pincelada sobre a importância da gente analisar os marcadores com cuidado e por meio deles dar um diagnóstico mais preciso sobre a saúde ou o estado nutricional dos nossos pacientes. Um forte abraço, um beijo.